Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo à nossa catequese de São Pio X. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema do nosso catecismo. Nós estamos agora na sexta parte, em que vai tratar dos exercícios do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que é o nome que se dá para essa faculdade da nossa vontade, de toda pessoa intelectual que tenha o dom e o discernimento de escolher entre o bem e o mal. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, algumas reflexões de São Tomás de Aquino, que é um dos maiores teólogos da Santa Igreja Católica, filósofo e teólogo católico. Tomás de Aquino, então, vai falar sobre o livre-arbítrio. Ele começa falando do como se dá as escolhas dos animais, né? Os animais, então, diferentemente do ser humano, eles são movidos, né, a uma inclinação, uma tendência que os animais têm para realizar determinado fim. Esse fim é um bem que ele procura, uma necessidade própria do seu organismo. Por aquilo, então, que eles aprendem através dos sentidos, né, que é essa causa final do que eles buscam. Se nós vermos os animais, eles buscam o quê? A alimentação, comida, bebida, o instinto de reprodução deles, quando estão no cio, é algo que está na própria natureza, impressa na natureza deles. Eles não sabem, então, distinguir entre uma coisa bela e uma feia, entre o valor de uma coisa preciosa e uma menor valor. Se você pôr diante dele uma pedra e uma barra de ouro, um animal, um cachorro, não vai saber dizer, não vai querer escolher nenhuma das duas coisas, para ele não tem valor nenhum. Ele não tem a noção do que é valor, como nós, seres humanos, temos. Então é uma inclinação, uma tendência do organismo dele, da própria natureza, a necessidade básica dele, que são aquelas forças naturais que estão no organismo, que é a busca da preservar sua própria vida, sua própria espécie. Por isso ele se defende dos inimigos, age sem pensar, sem reflexão, é pelo instinto dele que ele se defende a sua própria vida, e do mesmo modo também ele se reproduz para propagar a própria espécie. É algo natural que está na própria natureza. Não é uma escolha livre, pensada, meditada. Já São Tomás vai falar dos seres racionais, que são todas as pessoas, então, que inclui o próprio Deus, os santos anjos e também o ser humano. Os racionais, então, que usam a razão, os seres que usam a razão, ele vai dizer assim, e isso pode tomar a forma, essa tendência, essa inclinação, do que nós chamamos de vontade, no caso dos seres que possuem intelecto. Assim como os animais, eles têm essa tendência, essa inclinação, como se fosse um apetite de desejar tal coisa, um alimento, algo que está impresso na sua própria natureza. No entanto, nós, seres humanos racionais, que temos inteligência e consciência, há também uma inclinação, uma tendência para determinados bens, que, no entanto, São Tomás chama essa inclinação como vontade. Nós temos vontade de determinadas coisas, mas nós temos muitas vezes muitas opções. Nós sabemos medir, pesar o valor de cada coisa, de cada escolha, que nós vamos escolher cada bem, né? Distinguir um do outro. À medida, então, em que eles podem ser movidos, né, por aquilo que eles racionalmente apreendem. Aqui São Tomás está acrescentando uma nova realidade que não está presente nos animais. Os animais não precisam aprender nada, eles já nascem com aquela inclinação. O ser humano, no entanto, ele pode passar a desejar coisas que antes ele não desejava. Só que para isso ele precisa conhecer, ter acesso racionalmente, intelectualmente, ter a ciência de que algo lhe é bem, que ele pode ter acesso e tomar posse. Por exemplo, você pode desejar comer uma comida depois que você passa a saber que ela existe e ter provado. Agora, você não pode desejar comer algo que você não conhece, que você nunca viu falar. Você só vai ter desejo por algo depois que você tem a ciência daquele algo. Os animais não, eles não têm esse aprendizado racional, consciente, né? E nós, no entanto, nós temos essa capacidade de aprender novas coisas e desejar novas coisas, e fazer peso de valor entre uma coisa menos importante e uma mais importante.
Há uma hierarquia, então, de valores que toda pessoa que possui uma consciência bem formada nas questões morais, sabe distinguir uma coisa que tem mais importância de umas que tem menos importância. Por exemplo, Tomás de Aquino vai continuar refletindo, ele vai dizer que a vontade, essa faculdade que nós temos, que as pessoas possuem, é um poder para atrair para aquilo, então, que é aprendido pelo intelecto. É algo que atrai, né? Ao mesmo tempo que aquela coisa atrai a nossa atenção, o nosso desejo, então a vontade é um poder para atrair para aquilo que é aprendido pelo intelecto. Há um bem que nós aprendemos e a vontade tem esse poder de nos atrair, nos direcionar para aquela coisa de tal modo que nós queiramos tomar posse daquele bem. No entanto, ela pode também ser uma ocasião de nós nos afastarmos daquilo que nós aprendemos. Quando nós temos ciência de que algo é ruim, é mal e nos vai causar dano, a vontade também tem essa capacidade de nos afastar, né? Nós perdemos o interesse, a vontade, nós evitamos tal coisa. Então, a vontade tem essa faculdade de atrair ou evitar, de se afastar, de acordo com aquilo que nós temos ciência, se é uma coisa boa ou uma coisa má. Se nós tomarmos consciência de que tal realidade nos faz mal, nós nos afastamos. Um exemplo, o uso das drogas, ou de entorpecentes, ou mesmo da bebida alcoólica em excesso. Se a pessoa tem ciência de que entre um copo de água e um copo de cachaça, uma coisa faz bem para a tua saúde e a outra faz mal, né? E tem as consequências no próprio organismo. Você vai sentir alteração na tua consciência pela cachaça. Você, com o tempo, o consumo excessivo vai levar a outros problemas de saúde, como cirrose, e pode causar a morte antecipada da pessoa. Diante dessa ciência de que uma coisa é boa e outra é má, você pode, então, escolher entre tomar uma e outra. E vai dizer assim, São Tomás: a quem falta o intelecto, então quem não tem a consciência, o eu, como são os casos dos animais inferiores, né, os cachorros, os gatos e outros animais, esses não podem ter vontade, porque a vontade não é um simples apetite, né, é um apetite, mas que tem ciência, consciência, né, e escolha. Eles não podem ter, então, vontade, que é essa faculdade, nem liberdade verdadeira, para poder escolher entre uma coisa e outra, evitar uma, escolher a outra, ou qualquer outro tipo, né? Ou seja, não pode ter nenhum tipo de vontade. Aí ele vai dizer assim: em cada ser intelectual, cada pessoa que tem intelecto, ciência, consciência, há também a faculdade da vontade, que é distinta daquela faculdade dos animais, que é o instinto natural. A vontade ela é permeada por ciência, por conhecimento e discernimento. A natureza, então, da vontade, aquilo que é próprio, então, dessa faculdade nossa, é estar aberta a vários possíveis fins intelectualmente aprendidos. Ou seja, não é só uma possibilidade que nós temos. Nós podemos rejeitar coisas boas. Por exemplo, um animal não consegue rejeitar um alimento. Ele não tem a ciência de que comendo tal coisa, aquilo vai fazer mal para ele e pode morrer. Nós, quando nós vemos um alimento que pode causar dano a nós podemos dizer não. Os animais não têm a capacidade de dizer não com consciência. Portanto, há várias possibilidades para quem tenha vontade. Enquanto que alguma coisa não livre, como é o caso desses seres inanimados ou mesmo os animais, né, como um objeto físico que não tem a pessoalidade, não é uma pessoa, é natural essa inclinação dele, determinada para seus fins em uma forma não pensada, de forma necessária. Necessariamente aquilo vai acontecer daquela forma, porque ela não possui essa faculdade de discernir, de escolher uma coisa que é melhor de uma menos boa, né, de menos valor. O livre-arbítrio, então, segundo Santo Tomás de Aquino, é uma graça, né, divina, e sendo uma graça é um dom. E Deus é a causa última e primeira de toda a criação. E Deus, inclusive, é o fundamento da nossa liberdade, nosso próprio livre-arbítrio. Ele que nos dá essa graça de podermos escolher, né? Ele garante essa faculdade. Deus, então, que capacita, ou seja, dá a possibilidade do ser humano fazer o bem
escolher o que faz bem para ele, para a sua própria natureza, para a sua salvação, e também de evitar o mal, aquilo que faz mal para a sua alma e para o seu corpo. E com isso, pode alcançar, mediante suas livres escolhas, esse bem último, que é o maior de todos os bens, que é o bem supremo. Esse bem último é o próprio Deus. Esse, sendo um bem supremo, a posse desse bem supremo significa a perfeita felicidade do ser humano. E sendo um bem que não pode haver outro maior, a partir do momento que o ser humano toma posse dessa união com o Deus, com o Criador, isso acaba saciando, então, essa vontade humana, essa sede de felicidade da alma humana. Nas coisas do mundo, nós sabemos que a nossa vontade está sempre migrando de uma coisa a outra, agora satisfaz um desejo, amanhã outro, e nunca está satisfeita. Há como que um desejo de infinito dentro do ser humano. Ele só vai ser saciado, então, plenamente, quando ele tomar posse desse bem último, desse bem supremo, que é o próprio Criador. E objeto, então, do trabalho do ser humano é o livre-arbítrio no homem, né? Que é a capacidade de escolher esse bem último, que é o próprio Deus. E com isso, saciar o seu próprio desejo de plenitude, de felicidade. E São Tomás vai fazer uma reflexão sobre a realidade do livre-arbítrio. Ele vai dizer assim: o homem é dotado de livre-arbítrio, ou seja, essa potencialidade de escolher entre várias coisas. Entre vários bens, ela pode escolher um ou outro. Do contrário, seria inúteis, então, né, darmos conselhos às pessoas, orientarmos para ter caminhos bons, para mudar de atitudes, né? Se a pessoa não tem capacidade de escolher, não adianta ensinar nada. As exortações também para corrigir as pessoas que estão no erro é inútil, então, se a pessoa não tem livre-arbítrio, né? Da mesma forma, ensinar preceitos, ou seja, mandamentos, regras, né, de conduta, se a pessoa não tem liberdade, inútil ensinar também. As proibições que existem, né, também não adianta fazer nada disso. Proibir os comportamentos, atitudes, se o ser humano não tivesse o livre-arbítrio. Nem querer recompensar as condutas humanas e nem mesmo castigá-las. Seria vãos se o ser humano não fosse livre, verdadeiramente livre. Deus só realiza essas coisas porque Ele sabe que nós somos livres e capazes de escolher entre o bem e o mal. E com isso gera responsabilidade, né, para nós prestarmos contas, então, por tudo aquilo que nós escolhemos nessa vida. Para demonstrá-lo, então, Santo Tomás vai dizer assim: deve-se considerar que certas coisas agem sem julgamento. Está falando de seres que não possuem razão, né, para discernir nada. Agem simplesmente por agir, porque há uma lei natural nela. Como a lei da gravidade, todas as coisas que caem, uma pedra, ela vai cair necessariamente ao solo. É uma lei natural que não tem pensamento e nem julgamento. Aqui ele vai dizer o exemplo da pedra que se move para baixo, né? É a lei da gravidade. Ela não tem a liberdade de escolher se ela quer cair ou não. Ela necessariamente vai ter que cair. Igualmente, todas as coisas que não têm o conhecimento, né, agem da mesma forma. Elas não têm escolha. Elas agem daquele modo sem ter possibilidade de escolher nada. Entretanto, ele vai dizer assim que existem coisas que agem com julgamento, mas ainda não o julgamento humano. Mas esse não é um julgamento livre, é um julgamento determinado, necessário, como é o caso dos animais. Eles agem por instinto, não porque eles querem escolher, fazer um discernimento de uma coisa ou outra. Eles têm um desejo e eles vão saciar. Por exemplo, as ovelhas que veem o lobo, que ameaça matá-las, né? Então é um instinto de sobrevivência. A ovelha, então, ela julga, né, instintivamente que é preciso fugir do lobo, que é uma ameaça. É um julgamento natural, mas não livre, pois não julga com comparação, mas por instinto natural. O mesmo acontece com todos os outros julgamentos dos animais. É uma lei natural, então, né? No entanto, no ser humano, que é o racional, o julgamento ocorre de outro modo. O ser humano, então, ele age com julgamento porque a sua potência cognitiva, ou seja, pela sua inteligência, ele julga que se deve fugir de alguma coisa ou procurá-la. Há um julgamento consciente, então a pessoa sabe distinguir uma coisa da outra, avaliar os valores, o que é importante, o que não é, o que é uma ameaça, o que é um benefício. Então o ser humano vai agir com consciência, né, com reflexão. Mas
como esse julgamento não é feito de um instinto natural aplicado a uma ação particular, mas de uma certa comparação da razão, que sabe associar uma coisa a outra, por isso o homem age com julgamento livre. É aquela capacidade de avaliar as situações e escolher, podendo se orientar para diversos objetos, né? Você pode escolher comer um churrasco ou comer o pé de alface, né? Você tem a liberdade de pensar, ver o que é bom para ti, o que você quer, o que você deseja. Se você quer rejeitar, você rejeita. Se você quiser fazer jejum, você faz. Os animais não são capazes de fugir da lei natural, do instinto de sobrevivência deles. Se ele vê um prato de comida, eles vão comer. O ser humano, no entanto, ele pode escolher abster-se de carne, abster-se de alimentos por causa de um bem mais superior, infinito. No caso, por causa de honrar o amor de Deus, crescer em espiritualidade. Crescer no amor a Deus, a pessoa é capaz de fazer sacrifícios, coisas que os animais não são capazes de fazer. É renunciar a um bem para alcançar coisas muito maiores. Com efeito, a respeito do contingente, que são as coisas desse mundo, a razão pode seguir direções opostas, né? Fazer escolhas que parecem contraditórias, como nós vemos nos silogismos dialéticos e nos argumentos da retórica. Porque são coisas contingentes e a vontade é capaz de julgar, então, de acordo com as questões dessas diversas formas. O julgamento da razão sobre elas se refere a diversas e não é determinado por uma única. É capaz de avaliar várias coisas, né? Então escolher entre elas. Por conseguinte, é necessário que o homem seja dotado de livre-arbítrio, né? Senão ele não poderia fazer isso. Pelo mesmo fato de ser ele racional. Ele possui razão, possui consciência, autoconsciência, e ele tem consciência dos bens que estão no mundo, exteriormente a ele, a sua consciência, a sua mente. E vendo entre vários bens, ele é capaz de avaliar e escolher o que é melhor para ele, ou mesmo, se a pessoa tem a consciência mal formada ou viciosa, ela pode acabar escolhendo bens inferiores que causam mal para si mesmo, como é o caso de pessoas que são viciadas em drogas, em álcool, em prostituição, né, em cigarros e outros tipos de vícios, né? Esses vícios, apesar de serem um mal, a pessoa acaba escolhendo ele por uma má inclinação da consciência dos seus desejos e acaba causando mal a si mesmo, a sua própria alma e ao seu corpo. Mas o ser humano sempre tem a consciência de que aquilo está fazendo mal para ele e sabe o que é certo, né? E é capaz de escolher e escolhe livremente fazer aquilo. Então nós vamos ver agora as questões do Catecismo de São Pio X, agora vai falar sobre o exercício do livre-arbítrio, né? Nós vimos uma questão teórica lá com São Tomás, e agora São Pio X vai falar sobre o livre-arbítrio. O que é então o livre-arbítrio? Ele vai falar que o livre-arbítrio é o maior dom dado por Deus ao ser humano. Deus deixou o homem entregue à sua própria decisão. Então Deus é livre e deu ao ser humano essa capacidade de ser livre, desde que ele escolha o bem e evite o mal. Deus indica então a estrada. Qual é essa estrada então? Esse caminho é a viver segundo a sua vontade, os seus mandamentos, que é o que tem a ver com a nossa própria natureza mais íntima, aquilo que nós de fato somos, criados por Deus. E cada um escolhe então se quer seguir esse caminho de Deus ou não, obedecer ou não, assim como fez Eva e Adão lá no paraíso, que entre escolher entre o bem e o mal, acabaram escolhendo o mal, desobedecendo a Deus, romperam então com a própria natureza, a própria condição de criaturas deles, e com isso atraíram o mal sobre si, né? A maldição. Então o livre-arbítrio é a possibilidade de decidir. Você pesa duas realidades, dois bens diferentes, ou mais de dois, e entre essas várias opções você decide por uma. Por exemplo, uma pessoa que se decide pelo matrimônio com uma determinada mulher ou homem, ao escolher aquela determinada pessoa, automaticamente ela está decidindo em rejeitar as outras bilhões de mulheres ou de homens que existem no mundo. Então ela escolheu, ela teve a liberdade para escolher, e uma vez que ela escolheu, vem sobre si a responsabilidade, que é garantir a fidelidade do matrimônio, as suas promessas, seus votos, até a morte separar. Então é uma escolha que traz consigo então responsabilidade, compromissos, né? Toda escolha nossa carreta responsabilidade. Tudo aquilo que nós
escolhemos na nossa vida, umas mais importantes, outras menos. Nós podemos escolher entre um alimento e outro, entre uma atitude e outra. E muitas vezes em nossa vida uma determinada escolha de vocação pode determinar todo o nosso futuro, tudo que nós seremos e faremos durante a nossa vida, e mesmo se nós iremos salvar ou não nossa alma no final da nossa peregrinação terrestre. Portanto, tudo é livre-arbítrio. Em todo momento nós estamos usando, então, essas escolhas, pesando. Nós escolhemos entre ficar deitado, levantar, entre dormir o dia inteiro, trabalhar e sair conquistar o nosso futuro, nossos bens, a nossa salvação. Todo momento nós estamos escolhendo agir ou não agir, agir bem ou agir mal. Por isso o livre-arbítrio é a essência da nossa realidade, nossa relação depois com Deus, e por ela nós seremos julgados mais tarde. Escolher, então, em função da própria vontade, né? A partir de nós mesmos, é uma escolha minha, eu que estou escolhendo. Apesar de haver algumas interferências, mas nem por isso tira de mim a responsabilidade de decidir as minhas escolhas e nem tira de mim a responsabilidade por aquilo que eu escolho. Ela está isenta, então, de qualquer condicionamento, de modo a tirar de mim a responsabilidade, motivo ou causa determinante. Esse é o livre-arbítrio. Nós estamos sempre de acordo com a nossa consciência escolhendo coisas e rejeitando outras, né? Rejeitando muito mais do que escolhendo. Eu mudei o pano de fundo da tela da nossa apresentação, para que vocês percebam atrás de mim aqui aquela representação dos dois caminhos, né, que nós temos em nossa vida. Sempre nós estamos escolhendo, e sempre diante de nós está a vida e a morte, né? O bem ou o mal. A Sagrada Escritura então vai dizer assim: faz o bem e evita o mal. E daí tem a palavra também que fala, como está escrito lá no Antigo Testamento e no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Então, Deus está sempre propondo o caminho da vida, mas nem por isso nós estamos privados da capacidade de escolher o mal também e desobedecê-lo, né, em suas determinações, naquilo que ele nos aconselha. Nós vamos voltar agora ao Catecismo 992, vai falar dessa estrada que ele falou anteriormente, na questão anterior. Qual é essa estrada, esse caminho, então, né, para a nossa escolha certa? Ele vai dizer assim que Deus nos deu os mandamentos, que são aqueles 10 mandamentos que estão no Antigo Testamento, que Jesus resumiu em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses mandamentos são um retrato da lei natural, aquilo que é próprio da natureza humana, que está na observância natural dos 10 mandamentos. Como essa estrada segura, e Jesus, através de sua igreja, nos deu os sacramentos. Então, existem os 10 mandamentos, e na pessoa do Cristo, o Redentor, e da sua igreja católica, ele nos dá então as graças através dos sacramentos da igreja, os 7 sacramentos, que são como que placas nessa estrada que indicam o caminho para o céu. Então aqui está então a estrada, o caminho para que nós tenhamos a vida, a salvação. Quantos caminhos então tem para o céu? Existe mais de um? São Pio X vai dizer que não, né? Para o céu só existe um caminho, Cristo Jesus, que se proclama caminho, verdade e vida. E ele diz em sua palavra que ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai para o céu, para Deus, senão por mim. Tem que ser por Jesus, então é o caminho único, o único nome dado aos homens para que possamos ser salvos, como diz São Paulo. Para o inferno, no entanto, os caminhos são infinitos, ou seja, todos os outros caminhos levam ao inferno. Só o Cristo é o verdadeiro caminho de salvação. E, no entanto, nós podemos escolher à vontade esses caminhos que levam para o inferno, né? São vários, infinitos. Todos aqueles que não têm o Cristo como fundamento de escolha. 994. Posso mudar esse destino a partir de hoje? Se você está escolhendo o caminho do inferno, que não era o Cristo, você pode mudar? Sim. Deus, em sua infinita misericórdia, acolhe cada pecador, desde que se arrependa, confesse os seus pecados e passe a viver uma vida de fé segundo os seus mandamentos.
Então basta, assim como nós temos o exercício do livre-arbítrio para escolher o mal, para se afastar de Deus, Deus ainda nos garante, enquanto estamos nessa vida, exercermos esse mesmo livre-arbítrio, esse dom que Ele nos deu, e retornarmos então ao caminho da verdade, ao caminho de Cristo, né, que é dos mandamentos da Santa Igreja. E esse caminho nós passamos por essas passagens aqui, por esse modo de acessar a misericórdia divina, que é se arrepender dos pecados cometidos, crer em Jesus Cristo, confessar os seus pecados ao sacerdote para receber a misericórdia e o perdão, e viver então a partir desse momento uma vida convertida, uma vida de fé verdadeira, segundo os mandamentos de Deus e as normas e ensinamentos da Santa Igreja Católica. Próxima questão. Eu sou livre para escolher o meu destino eterno? Se eu quero me salvar, ou quero me condenar e ir para o céu ou para o inferno? Sim. Cada ser humano é inteiramente livre para escolher onde quer passar a eternidade. Então, no céu ou no inferno. E Deus, é claro, respeita a escolha de cada pessoa. E essas escolhas nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio agora. Aquilo que nós escolhemos hoje, nós estamos escolhendo determinado para o nosso destino eterno. Quando eu escolho o pecado agora, eu estou escolhendo o inferno. Quando eu escolho não ir para a igreja, não honrar a Deus, não obedecer os seus mandamentos, quando nós rejeitamos a Cristo, quando nós zombamos das coisas divinas, nós estamos escolhendo agora já o inferno. E quando a gente morre, nós vamos receber aquilo que nós passamos a vida inteira escolhendo, se nós não quisermos nos arrepender antes de chegar o momento do julgamento. Continuando agora, nova questão, 996. O mundo nos convida para tantos prazeres, o que fazer? Diante de tantas possibilidades, que São Pio X fala de infinitos caminhos para o inferno, e o mundo nos oferece muitos meios de nós perdermos, O que nós faremos então quando nós recebemos essas propostas, essas tentações do mundo? Temos que fazer então é renunciar, dizer não, ter a capacidade de dizer não ao pecado, às propostas do mundo, ao que prejudica então a nossa alma, ou seja, por meio do pecado, e buscar então a virtude nas coisas de Deus. E a virtude exige esforço, Exige o sacrifício muitas vezes, principalmente no começo da conversão. Todos os atos, os bons hábitos exigem de nós repetição. E essas repetições até se tornarem um hábito permanente em nós, de tal modo que nós passamos a incorporar esse comportamento como algo natural, exige nosso sacrifício e esforço. Portanto, lutar contra os prazeres e agir no sacrifício, para nós conseguirmos então conquistar então essa graça, de aceitar então a Deus e renunciar ao mundo. Questão 997. Todas as religiões levam ao céu? Pode ser budista, islâmico e outras religiões que existem no mundo afora, ou essas seitas que estão por aí, todas elas levam para o céu? Basta dizer que sou um bom, pratico o bem, que não faço mal a ninguém? São Pio X vai dizer que não, no caso aqui também São João Paulo II. A única igreja que salva é a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica foi fundada pelo próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. A verdadeira religião não veio através do ser humano, ela veio de Deus até nós. Não foi nós que nos dirigimos a Deus por primeiro. Foi Deus quem veio, se revelou e nos deu o culto, que é a celebração da Santa Missa. Nos deu os sacramentos, o batismo, e todos os demais, a confissão. Foi iniciativa do próprio Deus. E esses sacramentos estão necessariamente e unicamente na Santa Igreja Católica. Portanto, só a Igreja Católica possui os meios, os instrumentos para que Deus possa usar para salvar, então, as pessoas. É na Igreja Católica que o Cristo atua. Cristo é a cabeça, a Igreja Católica é o corpo. Como São Paulo fala, Cristo é a cabeça, a Igreja é corpo. Então, o corpo age por meio da cabeça. E a cabeça age por meio do corpo. É uma união profunda, então, Igreja e Cristo. Devido, então, aos sacramentos, que estão na Igreja Católica, são os 7 sacramentos, que são tábuas de salvação. Imagine aquela pessoa que está no mar, naufragou seu barco, e se não tem onde se apoiar, ela vai se afundar, vai se afogar. E os sacramentos são para nós nesse mundo, nesse mar agitado do mundo,
em que nós estamos correndo o risco de nos afogarmos e nos condenarmos, os sacramentos são essas tábuas que Cristo dá através da igreja para que nós nos salvemos, nos agarremos a elas e mantenhamos então a nossa vida espiritual. Questão 998. Significa então que quem não é católico não se salva? Não, não significa que quem não é católico não se salva. Por isso, existe o purgatório. E de lá só saem pela oração dos católicos, desde que já não tenham se perdido antes. Então, aquelas pessoas que no julgamento pessoal, na sua morte, não se condenaram, entretanto, elas vão ter que passar pelo purgatório e se purificarem, então, das suas manchas e seus pecados, já que não tiveram, então, a graça dos sacramentos deixado por Cristo na sua igreja, né? E não alcançam muitas graças, perderam muitas graças nessa vida. Mas Deus tem os seus meios extraordinários para salvar as almas. O meio escolhido por Ele, ordinário para toda a humanidade, através da Igreja Católica, dos seus ministros consagrados e sacramentos. No entanto, Deus, como é Deus, Ele pode usar outros meios, né, outros modos, para exercer a misericórdia com outras pessoas que não tiveram a graça de conhecer a Igreja Católica, de aceitar muitas vezes a doutrina, o ensinamento da Igreja. Muitas vezes as pessoas que se escandalizam com Cristo e com a verdadeira essência da Igreja por causa do mau testemunho dos próprios católicos. Então Deus, que é ciente e consciente, tem a sabedoria perfeita, Ele sabe avaliar então todos esses condicionamentos que impediram então a pessoa de se tornar um católico durante essa vida. E pode salvar essa pessoa por outros meios, então, né? Não ordinários, mas extraordinários. Próxima questão: como é o inferno? Aqueles que não se salvam, então. O inferno é um lugar. Ele está falando que não é um estado de espírito simplesmente. O inferno é um local mesmo, como nós estamos, eu estou aqui nessa sala, você está aí nesse ambiente que você está. O inferno também é um local onde a pessoa se encontra, onde o demônio se encontra. É um local físico, real, de tormento eterno, sofrimento eterno, de intenso sofrimento. E é o lugar de castigo de todos que pecam, né? No caso, pecaram porque exerceram seu livre-arbítrio e não chegaram ao ponto de reconhecer que estavam errados e pedir perdão. Não se arrependeram de seus pecados. Por isso não alcançaram a misericórdia. E essas pessoas se rebelaram contra o próprio Criador, que é o próprio Deus, que é o bem supremo da nossa existência, da existência de todo o universo. Deus é a origem, causa primeira e final. Tudo veio dele, tudo permanece na existência por causa dele, e tudo vai voltar para ele no final. No entanto, se a pessoa se rebela contra essa realidade, com esse ser perfeitíssimo, essa bondade perfeitíssima, ela necessariamente ela se põe fora dessa bondade perfeita e ela vai para um lugar de sofrimento, aquele sofrimento intenso, né? Longe da bondade de Deus. Agora, na última questão, questão 1000, como é que o céu e como é o inferno? O destino final da alma do ser humano está entre esses dois estados finais e também um intermediário. O final, então, os dois, só existem duas realidades eternas, que é o céu ou o inferno. No entanto, para aqueles que são salvos, mas não são puros o suficiente para contemplar a face de Deus, Jesus fala que só os puros verão a Deus, né? Então, aqueles que não são puros o suficiente, mas vão ser salvos, eles alcançaram a misericórdia, mas não possuem a perfeição, a pureza necessária. Então, eles vão passar num estado intermediário, que é o purgatório. Esses três estados são chamados de novíssimos. Nós vimos, então, uma catequese anterior a essa, em que nós tratamos, então, dos novíssimos na Sagrada Escritura e no Catecismo de São Pio X. Com isso, então, nós concluímos a catequese desse dia sobre a realidade do livre-arbítrio, que é essa faculdade espiritual que está presente em nossas almas, todas as pessoas que têm intelecto, que têm vontade, que têm a capacidade de conhecer o bem e o mal, de escolher, de discernir, que está presente em Deus, essa liberdade, essa vontade, de forma perfeitíssima, né? Deus é plenamente livre, enquanto que nós temos uma liberdade condicionada. Nós somos livres na medida em que nós nos configuramos à vontade divina. Quanto mais nos configuramos, então, à vontade de Deus, mais livres nós somos. Assim como Jesus foi plenamente livre por fazer a vontade do Pai,
Nós também exercemos então a nossa liberdade plenamente quando nós escolhemos o bem, evitando o mal, que é justamente o bem é fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus propõe é o que é de melhor para nós, para a minha vida, para a tua, e corresponde também à lei natural, que é aquilo que é próprio da minha natureza como ser humano. Não é da minha natureza agir como um animal, não é como da minha natureza agir como um anjo, né? Nós temos a nossa realidade, nossa natureza humana, por isso Deus nos deixou os mandamentos lá no Antigo Testamento e nos deixou os sacramentos da Igreja Católica, né, o Evangelho, para que nós, que fomos feridos pelo pecado original, a nossa natureza já não tem mais a facilidade para observar, então, essa lei natural, essa obediência perfeita a Deus. Nós temos essa inclinação ao mal, a desobedecer a Deus, a fazer nossas próprias vontades. Nós somos um pouco egoístas, outros mais, outros menos, mas todos nós nos afastamos, então, do ideal de ser um novo Jesus, um novo Cristo, um novo Adão. Por isso, Deus nos deixou, então, por meio da sua igreja, os sacramentos, principalmente o sacramento da Eucaristia, que nos alimenta com o próprio corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, nosso Redentor, e também do sacramento da penitência. Quando nós pecamos, nós caímos, nós falhamos, nos ofendemos a Deus e prejudicamos a nós mesmos e aos nossos irmãos, nós temos a graça, então, de recorrermos, então, à misericórdia de Deus através do sacerdote da Igreja Católica, pedindo perdão, recebendo deles, então, a absolvição em nome de Cristo, e com isso nós recuperamos novamente o estado da graça, nós conquistamos a graça, o mérito de poder entrar no céu, então, tendo a nossa alma purificada pelo sangue de Cristo administrado no sacramento. E assim também os outros demais sacramentos que a Igreja nos oferece são meios, então, para que nós possamos manter, então, a amizade divina, o estado da graça, e quando nós optamos por essa realidade de salvação, nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio de forma plena, para nosso bem perfeito e supremo, que é mais do que encher o nosso estômago, alimenta a nossa alma com a verdade, com a graça divina, com a amizade divina, e nos dá a graça de abrirmos, então, termos diante de nós as portas do céu abertas, graças a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Que Deus, então, abençoe essa nossa semana. Nós concluímos o final do Catecismo de São Pio X hoje, e nós vamos ver, então, como vai ficar as próximas catequeses, talvez retornando ao começo do Catecismo e refazendo, então, as nossas aulas. Deus te abençoe, te guarde, que São Pio X ilumine, então, a nossa inteligência, para que nós saibamos escolher sempre o bem, aquilo que nos permite, então, alcançar a maior graça, aquilo que nós devemos mais buscar nessa vida, que é salvar as nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima, com seu castíssimo esposo São José, salve. São Pio X, rogai por nós. Deus te abençoe, te guarde, fique em paz e até a próxima.